Em nome de Jesus, papai, nós queremos apresentar a vida do teu filho nas tuas mãos e que nesta noite não seja diferente, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, que o mover do teu Espírito Santo, o agir do teu Espírito Santo através da vida dele seja mais e mais. Ó Deus, que possamos ser impactados com essa palavra, o qual o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Ó Deus, derrama a tua graça, derrama o teu poder e derrama a tua unção. Assim nós oramos e apresentando a vida do pastor Rafael, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Ô glória! Ô glória a Deus. Amém, queridos? Vamos entoar o Senhor com mais um cântico. Eu pedi para a irmã cantar digno de glória, de honra. Todo mundo lembra desse louvor? Amém. Coloque seu coração naquela atenção preciosa, você e o Espírito de Deus, para você dizer para ele, digno de glória. Bom, pega no seu tom aí, glória a Deus. Tem um outro microfone? Digno de glória e honra, levantemos nossas Põe as mãos lá em cima, queridos. para o seu nome exaltar. Diga digno de glória. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Senhor. Exaltado seja o seu nome para sempre. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos ao seu nome exaltar, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há, aleluia, outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh, sui decanta la maná, surianda la manai. Oh, aleluia! Alguém diga um glória a Deus bem forte. Aleluia! Você pode se assentar feliz na presença de Deus. Irmã Karen, cadê aquela moça que estava conversando com você lá no fundo com a criança? Traz ela aqui agora em nome do Senhor Jesus.
Recebi essa inspiração. Eu ia fazer isso no final do culto, mas louvado seja Deus. O Senhor quer que a gente ore agora. Traz a menina aqui. Cadê a bebê? Tá aí a bebê? Glória a Deus. Oh, glória. Diga glória a Deus. Diga assim: eu vivo num tempo de milagres. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega o azeite. Em nome de Jesus. É uma alergia, é? Qual é o nome do bebê? Luiz Augusto. Brincava na terra, começou a surgir uns negocinhos e tá aí. Deixa eu ver esse braço. Louvado seja Deus. Eu quero que depois você tire a foto. Tira a roupinha da criança, oh glória, bate fotinha. Depois a gente mostra antes e depois. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus nós abençoamos. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Alergia, em nome de Jesus, sai. Tudo aquilo que é de ordem maligna ou de natural mesmo que fez mal a esta criança, em nome de Jesus eu ordeno a bênção, a cura e o milagre, porque das crianças o Senhor tira o perfeito louvor, e o Senhor tirará o perfeito louvor neste milagre agora, e o seu nome será glorificado, em nome de Jesus. Todo império das trevas, sai da vida, da casa, da família, e em nome de Jesus, sejam abençoados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Tira a foto, tá? Não esquece. Em nome do Senhor Jesus, e depois vem contar testemunho. Amém, igreja? Eu tenho novidades abençoadas para a igreja, e a novidade é que esta semana eu estarei com vocês. E nossos pastores voltam, creio eu que ou no sábado ou no domingo. Eles foram participar de um congresso onde tem esses pastores bem renomados aí no Brasil, onde Deus levantou, pessoas ungidas de Deus. E eles foram, né, para esse congresso, sempre vão receber de Deus. E vocês sabem que nós que ministramos também precisamos de um tempo de receber de Deus, para poder entregar de Deus. Não é assim, queridos? Eu não posso subir nesse altar se antes eu não tiver uma vida com Deus. Eu não posso ministrar a palavra do Senhor Jesus se eu não tiver uma vida com o Senhor Jesus. Senão o Senhor Jesus vai me chamar de hipócrita. Eu posso ter conhecimento da palavra, mas se eu não tiver comunhão com Deus, Ele me chama do quê? De hipócrita. Você fala de mim como se me conhecesse, mas não anda comigo. É chato isso, né, irmãos? Misericórdia. Então, os nossos pastores têm recebido do Senhor a cada tempo, a cada estação, e o Senhor tem providenciado sempre um tempo novo, porque o melhor ainda está por vir. Você pode ter vivido as maiores bênçãos e milagres do Senhor na sua vida, as maiores libertações, inclusive foi gerado em você a salvação, que é o maior milagre que nós vivemos, e louvado seja Deus por isso. Mas a Bíblia continua nos dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Imagina você aí velhinho, você mesmo velhinho aí, ó, que já passou dos 70, 80 ou 90, ou já está chegando nos 100 anos, você está aí capengando e falando: ô Jesus, qualquer hora dessa eu vou morrer. A Bíblia diz assim que no arrebatamento o seu corpo será transformado num corpo de glória, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e você vai voltar a ser jovem de novo. Aleluia! E eu vou voltar a ter mais cabelo, porque está caindo aqui. Tem gente que não está entendendo. Ei, diga glória a Deus. O melhor de Deus ainda está por vir, queridos. Por quê? Porque o melhor de Deus ainda é, aleluia, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a nossa ida, a nossa entrada na glória celestial, que o Senhor já foi nos preparar lugar. Aleluia. Então, isso vai de bom para melhor. O evangelho ele vai de bom para melhor. Até as tribulações, que a gente já vai falar hoje aqui, vai produzir em nós aquilo que é de bom e melhor dentro daquilo que Deus tem para nós. É ou não é? Glória a Deus. Então, não importa se você tem 8 ou 80 anos, o melhor de Deus ainda está por vir.
Acredito então que os nossos pastores chegam. E aí esta semana, eu estava conversando com eles antes deles viajarem. Eu disse assim, olha, eu vou para a igreja todos os dias pela manhã. E aí a igreja vai ficar aberta num determinado horário. E vamos deixar livre para os irmãos que quiserem vir para a igreja orar antes de ir trabalhar. Já que eu vou para a igreja orar, já que eu vou ficar na presença do Senhor Jesus um período, por que não abrir a igreja para os irmãos passarem na igreja e virem orar, ou receberem uma oração, receberem uma unção sobre as suas vidas, para poder ir para o seu trabalho? Ele falou, ô glória, isso é de Deus. Aleluia! Então, a partir de amanhã até sexta-feira, nós vamos abrir a igreja às 5h30 da manhã. Porque eu estava conversando com essa abençoada aqui, eu ia abrir a igreja às 6 da manhã. Mas ela entra às 6 da manhã no serviço. É ou não é? Tem mais alguém que entra às 6 da manhã no serviço? Tem mais alguém? Ixi. Brasília, né? Então a gente vai trabalhar no horário de Brasília. Aí, eu falei, não, então eu antecipo meia hora. Eu venho abrir a igreja aqui às 5h30 da manhã e vou ficar aqui até às 7h30 da manhã. Porque normalmente o horário de trabalho de algumas pessoas já é às 8 da manhã, não é? Às 8 da manhã, às 9 da manhã. Então nós teremos das 5h30 às 7h30 da manhã, 2 horas. Você pode levantar, fazer seu café, tomar seu café, se programar. Aí você vem e passa na igreja. Para que você venha orar 5 minutos, 10 minutos ou 15, o que você quiser. É um momento livre de você vir pela manhã e já agradecer a Deus pelo seu dia e pedir a Deus as bênçãos para o seu dia. Amém, queridos de Deus? Então vamos aproveitar essa semana e você vem. Pastor, de que horário que eu posso vir? Ué, dentro desse horário, o horário que você quiser. Das 5h30 da manhã até as 7h30 da manhã. Porque depois das 7h30 eu também já estou com compromisso. Amém? Já marquei compromisso. O irmão Adriano está aqui. O irmão Adriano e a Raila está lá. Amém. Diferente. Está mais bonito, está mais elegante. Você vê ele no serviço, ele é feio. Ele... Irmãos, é brincadeira. Mas é bota, é calça, é aquelas camisas. De repente é o boné ou o chapéu que os irmãos usam. Na verdade, você trabalha com pintura ainda, não é, irmão? De repente você está lá todo esbranquiçado, dependendo do serviço que você está, todo sujo. Irmãos, olha que bonito quando a gente vem para a igreja. A gente se arruma, se banha, se perfuma e vem, ô Deus, vou te entregar o meu melhor. Mesmo no físico e também no espiritual. Brincadeira, meu irmão, você é bonito. Glória a Deus. E aí eu já tenho um compromisso com ele, né? A gente vai sair para conversar, para ver algumas coisas que nós temos aí combinado. Então é por isso que eu não vou poder estender um pouco mais esse horário no período da manhã. Quantos gostaram dessa informação? Então vem pela manhã, todos os dias dessa semana, de segunda até sexta-feira, a partir das 5h30 da manhã. E vai ser uma bênção para a tua vida. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus. O livro de Salmos. Salmos está bem no meio da Bíblia. Glória a Deus. No livro de Salmos, Salmos de número 118. Como é que está o frio aqui para você? Está muito ou está mais ou menos? Mais ou menos? Já teve pior esses dias? Teve pior, né? É. Rio Preto chegou a fazer 7 graus. 7 graus e 11 graus. Aqui chegou, acho que também, né? Misericórdia. Meu Deus. A gente que está acostumado, né, no país tropical, uma região quente, e aí vem o frio. Louvado seja Deus pelo frio também, que faz parte das estações que o Senhor planejou. Mas é isso aí, queridos. Vai aí, como é que fala? Encapotado trabalhar, né? Coloca seus agasalhos, roupas a mais, que dá tudo certo. Eu fico com dó dos irmãos que trabalham com coisa gelada. Além do frio, tem que trabalhar com coisa gelada, né? Tem ou não tem? Tem gente que trabalha com coisa gelada. Serralheria, época de frio, com os meus pais lá, com o pastor Celino, eu odiava a serralheria, porque você ia catar os ferros tá tudo gelado na época do frio. Já estava com frio, pegava no gelado, falei, Jesus amado, que coisa é essa? Mas tem que trabalhar, né? Não pode fugir, não pode correr. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz, em tudo dai graças. Dai graças a Deus pelo frio, dai graças a Deus pelo calor, dai graças a Deus em tudo que você fizer e passar na vida, sempre almejando pelo melhor.
Louvado seja Deus. Queridos, eu me lembro que da última vez que eu estive ministrando com vocês, a palavra que o Senhor me deu foi dentro da vida do rei Saul. Quem estavam aqui podem lembrar dessa palavra, não é verdade? E creio que Deus falou poderosamente aos nossos corações por meio daquela palavra. E o Senhor me deu hoje uma palavra em cima do rei Davi. E dentro desta palavra eu creio mais uma vez que a direção do Espírito de Deus, a direção do Senhor, vai falar profundamente aos nossos corações. Nós fomos para o Aporé ministrar a palavra do Senhor na sexta-feira. E aí quando eu comecei a ministrar a palavra e tal, dentro daquilo que o Senhor nos deu, e eu perguntei, vocês já ouviram essa palavra? E aí o pessoal lá de Aporé disse assim, o pastor Celino ministrou no mesmo texto semana passada. Eu falei, nossa, que bênção! E inclusive nós falamos, né, sobre fé em fé, graça sobre graça e de glória em glória. E aí a gente estava falando a respeito de você repetir para poder aperfeiçoar, de você continuar a sua trajetória para que você ganhe experiência e cresça na presença do Senhor. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo que os irmãos de Aporé falou, dizendo, olha, o pastor Celino ministrou dentro deste mesmo texto e contexto na semana passada. E eu fiquei feliz por quê? Porque Deus sempre traz na nossa memória aquilo que precisamos ouvir novamente. Deus sempre traz na nossa memória para despertar em nós aquela confiança que muitas das vezes está depositada lá, mas está guardada, está sem usar. E aí sem confiança, a pessoa se desespera. Mas a confiança que ela já tem lá dentro, uma vez despertada, traz, aleluia, louvado seja Deus, traz para fora, traz à tona aquilo que aquela pessoa precisa exercer naquele momento em que ela estiver passando. E eu louvei a Deus por isso. Por isso eu creio também, mais uma vez, que o Senhor vai falar poderosamente com as nossas vidas hoje aqui. Salmos de número 118, a partir do versículo 4, a partir do versículo 5, louvado seja Deus. Nós vamos a partir do versículo 5, eu estou na revista corrigida, louvado seja Deus, é exatamente essa versão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Preste bem atenção nisso. Se você tiver uma caneta aí com a sua Bíblia, grifa isso. Versículo 6, o Senhor está comigo. E o versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Até aqui. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Livro de 1 Samuel, vamos parafrasear estes textos agora. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Versículos 14 ao 16. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Troca a versão para mim ainda neste texto,
Coloca na NVI, por favor. Igreja, diga comigo: e fortaleceu a sua mão em Deus. É a mesma palavra, é a mesma situação, a mesma coisa. Eu peço às vezes para trocar a tradução, porque às vezes a gente completa mais aquilo que a gente precisa entender. Então Jonatas, filho de Saul, foi procurar Davi e o encontrou em Oreza e fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Todo mundo precisa de um amigo desse. Todo mundo precisa de alguém que, quando você está numa situação difícil, quando você está na pior, você precisa de alguém para chegar em você e te ajudar a fortalecer a sua confiança em Deus. Vamos meditar nessa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós pedimos a sua graça. Nós pedimos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor inunde os nossos corações, que o Senhor venha no nosso entendimento e nas nossas emoções e sentimentos, e venha limpar e purificar completamente, e venha, meu Deus, fazer aquilo que o Senhor mesmo disse que faria, que a sua palavra não voltaria para o Senhor vazia, antes ela viria e cumpriria com o seu propósito, voltaria dando frutos. Oh, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Neste momento, papai, eu quero te pedir isso, pedir, meu Deus, juntamente com esta igreja, que o Senhor venha fazer e continuar a fazer esta grande obra sobre as nossas vidas, porque nós cremos naquela promessa que o Senhor mesmo disse. Oh, aleluia, que aquele que começou a boa obra nos nossos corações é fiel para completar até ao dia da volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel. Por isso, Senhor, esta obra de salvação, esta obra de santificação, esta obra de cura e de libertação, essa obra de crescimento, essa obra, meu Deus, de aperfeiçoamento que o Senhor tem com os seus filhos, venha, Senhor, e toca. Venha, Senhor, e toca nas nossas cabeças, toca nos nossos corações, fazendo aquilo que lhe apraz, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde agora eu repreendo todo o inferno, eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus todo espírito de desatenção. Em nome de Jesus, sai, para que a palavra de Deus tenha livre curso agora nos nossos corações. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Como sempre, para falarmos de um homem, nós precisamos relembrar um pouco da sua história. Porque ao relembrarmos um pouco da sua história, relembramos também a sua trajetória. Por que nós fazemos isso? Porque nesta geração não é Davi que vive. Nesta geração é você que vive. Nesta geração não é o rei Saul que é agora o protagonista da história, ou o rei Davi, ou Paulo, ou Pedro. Não. Quem está vivendo hoje nesta geração, no ano de 2025, somos nós. E quando nós pegamos a história de um homem ou de uma mulher que andou com Deus, de homem, de uma mulher que tiveram suas lutas e tribulações, nós podemos, aleluia, pegar aquilo que a palavra de Deus diz e aplicar às nossas vidas. Pegar aquilo que a palavra de Deus diz pela experiência de outras pessoas e aplicar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo um dia escrevendo, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim: toda palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. Ela é proveitosa para salvar, ela é proveitosa para corrigir, ela é proveitosa para redarguir, para erguer, para levantar. Então toda palavra na vida de alguém, toda palavra onde Deus ministrou na vida de alguém, esta palavra é proveitosa para mim, essa palavra é proveitosa para você. Então Deus tem uma palavra proveitosa para as nossas vidas. Ao relembrar a história de Saul, como nós dizíamos alguns dias atrás aqui, nós vimos como que Deus foi fiel com Saul, como que Deus, mesmo sem Saul merecer, o escolheu, como que Deus o ungiu, como que Deus o transformou num novo homem, como que Deus colocou ele no meio de pessoas, ao qual essas pessoas puderam fortalecê-lo,
Lembra? Ele ficou no meio dos profetas e profetizava. Ele ficou no meio daqueles 2 homens que o ajudaram a encontrar o caminho para a casa dos profetas. Então, veja que Deus, ele foi fiel ao extremo com tudo aquilo que ele tinha como propósito na vida de um homem. Infelizmente, foi o próprio Saul que permitiu que o orgulho o cegasse. Foi o próprio Saul que permitiu que o orgulho atingisse a sua vida e ele foi se desviando dos propósitos de Deus. Então Deus escolheu um outro homem para derramar a sua unção. Deus escolheu Davi, que era um homem da roça, um homem da fazenda, um homem que cuidava das ovelhas de seu pai. Então Deus olhou para aquele jovem, olhou para aquele menino adorava a Deus. Aquele menino engrandecia a Deus. Aquele menino tinha um coração pronto para agradar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. E aí Deus o escolheu e Deus o ungiu, Deus o elegeu. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé e ao olhar para todos os filhos, Davi foi o escolhido. Davi foi aquele que herdou a unção. Aí o texto da palavra sagrada diz assim: e então, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. A partir do momento em que ele recebeu a unção, a partir do momento que ele recebeu aquela salvação, a partir do momento que ele recebeu o auxílio do Senhor, através da vida do profeta Samuel, a Bíblia diz que daquele dia em diante, havia uma força extraordinária no seu espírito. Havia uma força extraordinária no seu coração. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou dele. E agora eu quero te relembrar algo, porque a Bíblia diz que sobre a casa do Senhor habita o Espírito de Deus. Sobre a vida de todos aqueles que estão herdando a salvação, habita o Espírito de Deus. E de igual forma, como o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, de igual forma, o Espírito de Deus está sobre a vida de todo aquele que crê. Tem alguém aqui que crê nisso? Em nome do Senhor Jesus. Há o poder de Deus sobre a tua vida. E normalmente quando alguém é salvo, há uma alegria indescritível nesse coração. Quando alguém entrega a vida para Jesus, aquela pessoa ouviu a palavra, o Espírito de Deus a convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e essa pessoa então se arrependeu dos seus pecados, e ela se converteu dos seus maus caminhos, e agora ela tem uma vida com Deus, e acontece uma alegria no Espírito Santo, porque a salvação, quando você encontra a salvação em Cristo Jesus, há uma alegria indescritível no seu ser. Há também, é claro, aqueles pesares. Oxe, peraí, eu não posso me desviar mais, eu preciso prosseguir. Claro que tem, mas há uma alegria indescritível no coração de quem está exercendo a fé em Deus. Há uma alegria, há uma força. E quanto mais você prossegue, mais você louvará a Deus na força que Deus tem te dado. Quanto mais você prossegue sem abandonar, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, quanto mais você prossegue olhando para o autor e consumador da sua fé, louvado seja Deus, mais alegria no espírito, aleluia, você terá no seu coração. Davi cantava então, Davi usufruía disso então. Davi aprendeu a tocar harpa e cantar, e Davi tocava harpa e cantava, Davi tocava harpa e cantava, e cuidava das ovelhas, e trabalhava, e ia e voltava para o exército, para levar as marmitas dos seus irmãos, para levar alguns presentes e queijos para o rei e para generais. Davi ia e voltava nas suas tarefas, e um belo dia, a Bíblia diz que ele encontra um leão que havia ali pegado uma das suas ovelhas. Imagina isso. Acredito que vocês aqui da região podem entender melhor essas histórias. Nós que somos um pouco mais próximos lá da capital, do estado de São Paulo, a gente não vê muito bicho, a gente não vê muita onça. Aqui vocês podem ver direto ou ouvirem histórias, até verem vídeos com um pouco mais de frequência. Afinal, Mato Grosso do Sul é ainda né, a terra do Pantanal, é ou não é? É só vocês forçarem um pouquinho, vocês vão ver mais bicho por aí. E lá a gente vê muito pouco. Agora, imagina isso. E Davi está ali trabalhando na fazenda, indo para os montes e voltando, as ovelhas estão ali, e de repente um leão surge. E a Bíblia diz que ele pegou o leão, irmãos, pelo pescoço, pela barba. E ele começou a dar cajadada
na cabeça do leão. Humanamente falando, na nossa própria força, é meio que impossível, sim ou não? Só que a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus estava com ele. Essa é a diferença. Essa é a diferença na vida daquele menino, daquele moço, daquele homem, Davi. E a Bíblia diz que ele matou o leão, ao ponto de rasgar o leão, rasgar o couro, a pele do leão. E o leão teve que fugir e morrer em outro canto. Em outro momento apareceu um urso. Meu Deus do céu. Eu já vi alguns videozinhos, algumas coisas de animais. E já vi também a força de um urso. Tem um filme chamado O Regresso. Leonardo DiCaprio. É no gelo, é na neve. Vocês já viram esse filme? Esse filme é sensacional. Bom, enfim. Há um momento em que ele vê uns filhotes de urso. E ele já pensa, cadê a mãe? Daqui a pouco esse urso pega ele. E a briga foi feia. Aliás, nem teve briga, né? O urso acaba com ele. Só de imaginar aquela cena, eu consigo olhar para Davi. Imagina Davi se esquivando de patada de urso. E de repente conseguindo pegar o urso pela garganta. E a mesma coisa que ele fez com o leão, ele faz com o urso. Se isso não for a glória de Deus, então, queridos, mas a glória de Deus estava sobre a vida daquele moço. A glória de Deus estava sobre a vida daquele menino. Imagina ele voltando, talvez, né, com as unhas do urso, sei lá, para fazer um colar, fazer qualquer coisa, ou mostrar o que aconteceu e mostrar que ele realmente derrotou o leão e o urso. E com certeza ele tinha alguma prova, porque estava ali no meio de uma turma, estava no meio da sua família. Agora preste bem atenção. Imagina a alegria que ele tem em contar isso. Imagina a alegria que ele tem em falar, graças a Deus, Deus tem me dado vitória. Imagina a alegria que ele vai testemunhar, dizendo, olha, desde o dia que eu recebi aquela unção, meu Deus do céu, a presença de Deus está sobre a minha vida. Assim acontece sobre a vida do cristão. Quando você fala, meu Deus, desde quando eu comecei a congregar, alguma coisa diferente começou a acontecer na minha vida. Desde quando eu comecei a servir a Deus melhor, alguma coisa começou a acontecer na minha vida. Desde quando eu comecei a ser confrontado, eu tive que corrigir os meus caminhos. E Deus foi me dando vitória. E Deus foi me dando libertação. E Deus foi me dando milagre. E Deus foi abrindo os caminhos da minha vida. Com quantos aqui já começaram a acontecer e viver essas coisas? Sobre a igreja, os da fé, essas coisas começam a acontecer. Davi agora enfrenta um grande desafio, que é o Golias. Foi do nada, claro que foi do nada. Ele estava no pasto, de repente o pai dele mais uma vez dá as tarefas para ele, tarefas que era de comum. Mais uma vez ele pega as marmitas, pega os alimentos, vai levar para os seus irmãos. Vai pegar os presentes que era para o rei, vai pegar ali, né, tudo, os queijos que era para os capitães de exército e para o rei. E ele vê uma cena inusitada, o exército de Israel posto para a batalha, o exército do filisteu também posto para a batalha, e naquele vale desce um gigante, afrontando o exército do Deus vivo, afrontando o exército de Israel. E ele na maior alegria, quem é esse incircunciso aí que afronta o exército do Deus vivo? Para quem matou leão e urso, irmãos, debaixo da unção, aquele gigante, na mente dele, ele falou assim, para mim é a mesma coisa. E o pessoal do exército não entendeu a postura dele, mas é claro, quem está na fé, quem vê com os olhos da fé a vitória que já pode ser alcançada, com certeza isso é loucura para o mundo. Aos olhos humanos, poxa vida, um gigante praticamente de 3 metros e pouco, forte, robusto, nunca havia perdido uma batalha. Imagina isso, 40 dias consecutivos ele enfrentou e afrontou o exército de Israel. E ninguém teve coragem, mas havia alguém que tinha uma unção e a coragem para enfrentar aquele desafio. Entenda que às vezes o gigante Golias pode ser uma situação que você enfrenta na vida. Quantos entendem isso? Agora, queridos, veja que Davi teve a coragem, onde ninguém teve coragem, Davi teve coragem.
E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Deus te dá coragem. Deus te dá coragem para enfrentar esses gigantes desta vida. Deus te dá coragem para você seguir em frente. Deus te dá coragem, você vai continuar matando leão e urso e gigantes, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Continuando a história de Davi até chegarmos nesse trecho que nós lemos de Salmo 118 e Samuel capítulo de número 23. A história conta então que Davi pela fé venceu o Golias. Ele disse: você vem a mim com espada e lança e me amaldiçoando, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi confiava que não era ele apenas, mas a unção de Deus nele. Davi confiava que não era pela força da sua inteligência, a força do seu braço, a força dos seus músculos. Davi confiava dizendo: eu faço a minha parte, mas quem me dá a vitória é o meu Deus. Quem me dá a vitória é o meu Deus. Quem me dá a vitória é o meu Deus. Quantos entendem isso? Irmãos, a gente pode fazer um pouquinho melhor? Quantos entendem isso? Dá um glória a Deus. Vamos fazer melhor do que isso. Quantos entendem isso? Você pode lutar, pode trabalhar, pode se profissionalizar, pode se preparar, mas ainda assim a resposta certa da boca vem do Senhor. A tua vitória, ela é concedida do céu. A tua vitória é concedida por Deus. Entenda uma coisa, eu já fiz alguns velórios. Sim, eu já fiz velório de pessoas simples com poucas posses, e já fiz velório de gente, que tinha muitas posses. Entenda uma coisa, o que as pessoas tinham aqui, acabaram ficando aqui. O que elas levaram para o outro lado, foram as suas obras. Então entenda uma coisa, se alguém tem muito ou se alguém tem pouco, dê o crédito para Deus. Porque até o que você tem hoje, não pertence legalmente ao Senhor. Pertence a você, pertence ao Senhor. Então, em outras palavras, enquanto você está vivo, dê o crédito das bênçãos da sua vida para Deus. Para de ser orgulhoso e egoísta e achar que você conquista as coisas e vive bem e do bom e do melhor na sua própria força. Porque a Bíblia diz assim: até o fôlego que eu respiro, até o fôlego que eu tenho aqui no meu peito, vem de Deus. Deus soprou nas narinas de Adão, e ali soprou o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivente. Até a vida que eu tenho, até a vida que você tem, eu preciso dar o crédito para quem merece. Um dia o apóstolo Tiago escrevendo, ele viu que estava muita soberba no meio da igreja. Ele viu que estava muita soberba no meio de muita gente. E Tiago pregando falou assim: vocês aí que falam, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou negociar, vou para tal cidade, e depois eu vou voltar depois de um tempo, e vou voltar com lucro, e vou voltar abastado, e a minha vida será uma bênção. Ei! Eu quero que vocês se lembrem que vocês têm que primeiro dizer: se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu vendo, se Deus quiser eu compro, se Deus quiser eu negocio, se Deus quiser, se Deus quiser. Aleluia! Eu preciso entender que tudo que tenho e sou e o que eu vier a ser vem do Senhor. Porque se você pegar os Salmos 1, 2, ficou ruim aqui para mim, estou sem retorno. Se você pegar os Salmos, você vai ver que era assim que Davi se portava, era assim que Davi se comportava. Então, se eu quero aprender a honrar a Deus e a unção de Deus sobre a minha vida, eu preciso entender como que esses homens agiram com Deus. Oh, aleluia! Então, se ele dava o crédito da vitória sobre o leão a Deus, se ele dava o crédito da vitória sobre o urso a Deus, ele continuou dando o crédito da vitória sobre o Golias a Deus. Amém. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para o lado dessa pessoa e fala assim: você tem essa humildade no seu coração? Vê se essa pessoa sorriu. Fala: tem essa humildade, irmão, tem essa humildade, irmã. Amém, glória a Deus. Tem gente que já morreu e achou que era alguma coisa e agora descobriu que não é nada. E você está aí vivo para descobrir que sem Deus você continua não sendo nada. Mas com Deus, aleluia, com a unção de Deus, você vai saltar muralhas. Aleluia! Então
Davi, ele continua acreditando as suas vitórias em Deus. Ele continua acreditando a sua vitória na unção que ele recebeu da parte de Deus. E agora acontece uma coisa inusitada, algo que não era para acontecer. Um homem ungido começa a perseguir uma outra pessoa ungida. Quer dizer, Saul, ungido do Senhor, começa a perseguir Davi, ungido do Senhor. Ao invés de Saul ser parceiro dele, ao invés de Saul ser amigo dele, haja vista que Davi não queria lhe fazer nenhum mal, Saul começa a maltratar Davi. Saul começa a levantar uma perseguição contra Davi a ponto de matá-lo, de querer matá-lo. E Davi é obrigado a fugir, porque ele mesmo disse em seu coração: eu não vou levantar a minha mão ou a minha voz contra um ungido do Senhor. Eu não posso criticar alguém que Deus ungiu. Se o camarada está andando errado, se a pessoa está fazendo o que é errado, eu vou só colocar nas mãos de Deus. Eu vou me policiar, vou andar prudentemente para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra os meus amigos, não pecar contra as pessoas que Deus tem levantado. Mas o próprio Deus há de julgar essas pessoas. Então Davi é obrigado a fugir. E no que ele é obrigado a fugir, ele perde muito das mordomias que tinha. Porque agora nessa trajetória, quando ele derrota Golias, o rei Saul havia experimentado ele também em algumas batalhas, e Davi venceu. E Saul dá mais responsabilidade para Davi, e Davi continua vencendo. E Davi vence tantas batalhas ao ponto de criarem músicas em seu nome. Um dia, as mulheres nas estradas começaram a cantar músicas, e essas músicas foram se espalhando. E elas cantavam: Saul matou milhares, glória a Deus. Saul matou milhares, glória a Deus. E Davi matou milhares de milhares. Quer dizer, no território da batalha onde Saul guerreava, Saul tinha algumas vitórias. Agora Davi tinha muitas vitórias. Saul alcançava alguns territórios, Davi alcançava muitos territórios. Mas os dois trabalhavam para o mesmo reino, para o mesmo Deus. Porém Saul ficou enciumado. Ele tinha mordomias, e ele conquistou até a honra de ser genro do rei. Mas agora ele tem que se afastar por conta de uma tribulação inesperada que aconteceu na vida dele. Quando ele se afasta, quando ele tem que fugir, a Bíblia fala que ele vai lá para a caverna de Adulão, para lugares desertos. Em 1 Samuel capítulo 22, nós começamos a ver essa saga de Davi fugindo para lugares desertos, ou seja, se isolando um pouco mais, para começar a refazer a confiança que ele tinha em Deus. O que eu quero dizer nesses detalhes da vida de Davi, que também são exemplos para nós, é que não importa quantas vitórias já vencemos tantas vezes, às vezes acontece um período de tribulação na nossa vida que vem para desafiar mais uma vez a nossa fé. Você pode ter cantado alguns hinos de vitória e realmente cantado hinos de vitória. Quer dizer, você passou por maus bocados, mas confiou em Deus, como Davi confiou, e você alcançou as vitórias que você tinha passado, que você já passou, e você adorou, e você glorificou. E não tem problema nenhum contarmos aqui bênçãos materiais. Talvez você não era casado, casada, e de repente você casou e você cantou o hino da vitória, porque você se casou, aleluia. Você já se frustrou na vida, você já deu errado, sabe assim, você já blasfemou, você achou que você não era para ser feliz, você já falou contra si mesmo, você já até se amaldiçoou muitas das vezes, e de repente o Senhor foi mudando a sua vida, foi mudando a sua cabeça, e de repente Deus falou: vai dar certo porque eu estou na tua vida, se abra de novo, e agora você pode olhar e cantar o hino da vitória dizendo: meu Deus, Deus preparou uma esposa para mim, Deus preparou um marido para mim. Amém, queridos e queridas? De repente você pagava aluguel, e toda vez na hora de pagar o aluguel, você olhava com raiva para aquele dinheiro, porque na cabeça da gente o aluguel é aquele dinheiro que nunca mais volta. É assim ou não é? Poxa vida, é uma casa que não é minha. Se ainda eu pagasse um financiamento, ainda poderia depois ficar para herança, para os meus filhos ou para os netos, enfim. Quando você paga aluguel, você paga com raiva. Mas de repente você foi trabalhando uma estratégia, Deus foi te dando força, o trabalho melhorou, alguma coisa aconteceu, você conseguiu enxugar suas dívidas, você guardou, poupou dinheiro, e hoje você está pagando a casa própria. Quantos aqui já cantaram esse tipo de hino da vitória? Já cantaram esse tipo de hino da vitória? Se você ainda não cantou, vai cantar em nome do Senhor Jesus.
Amém? Se você não cantou o ensino da vitória, você vai cantar em nome do Senhor Jesus, porque as bênçãos físicas são bênçãos do Senhor e o Senhor não tem nada contra essas bênçãos. Então veja isso, queridos. Só que você pode ter cantado vários hinos da vitória. Um belo dia eu estou atendendo um casal muito bem sucedido, que veio do zero, um casal que você olhava assim e falava, Jesus amado, misericórdia, principalmente para o homem. Graças a Deus ele casou com uma mulher mais cabeça que ele. Tem ou não tem, irmãos? Tem hora que esses cabeçudos aí precisam de uma esposa mais sábia do lado deles. Tem ou não tem? Aleluia, irmãs, é para você dar glória a Deus. Ó. Eu estou te elogiando, você não está dando glória a Deus? Ô glória, aleluia. Aí passou um tempo, irmãos, pensa em conquistas. Jesus amado, Deus tirou eles assim, ó, sabe, de um nível muito ruim mesmo, e colocou eles num nível muito bom, de vida, de finanças, de prosperidade, e casal assim que servia ao Senhor, e nós nunca tivemos assim algo contra eles, serviam ao Senhor honrados mesmo na casa do Senhor. Agora preste atenção, passado alguns anos, talvez uns 3 anos que eles já haviam conquistado a casa própria, mas uma casa muito linda, casa assim, na época, né, construída, avaliada em $500 mil, 600 mil reais em média. Aí, atendendo a situação e tal, eu lembro que aquela irmã falou assim para mim, para que tudo isso? Para que tudo isso? Sabe, parece que perdeu o sentido. Parece que não tem mais razão. Não tem mais valor. Irmãos, pensa num casal que realmente conquistaram o seu lugar ao sol. Só que a crise familiar, a crise interna, alguns comportamentos que estavam acontecendo, não só entre eles, mas entre familiares que acabaram atingindo eles, fizeram com que eles passassem assim uma tribulação tão grande, mas tão grande, que afetou todo o emocional deles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Afetou todo o emocional deles, afetou a fé deles, afetou a confiança deles, foi afetando, ao ponto de um dia de domingo ele ligar para mim e falar assim, pastor Rafael, hoje eu não vou para o culto. Falei, irmão, aconteceu alguma coisa? Pastor, até que está tudo bem, mas eu não estou bem. Eu falei assim, eu posso passar na sua casa após o culto? Ele falou, não pastor, deixa para amanhã. Eu falei, tudo bem. E aí depois no outro dia a gente foi conversando, e ele falando para mim do desânimo profundo que ele estava atravessando. E aí a gente foi investigando, orando para ver se tinha pecado oculto. E nem pecado oculto tinha. Não era um desvio de caráter. Não era pecado, queridos. Era apenas um desânimo. Era apenas tribulação emocional. Coisas familiares. Coisas de dentro de casa. Marido e mulher se alfinetando. Filhos dando problemas. E eles não tinham, naquele momento, um equilíbrio para lidar com aquilo. Ao ponto de começarem a desanimar da fé. E a blasfemarem contra até aquilo que eles conquistaram. Coloca na tela, por favor, 1 Samuel 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto. Diga comigo, deserto. Deserto, todo mundo sabe, não é lugar de tanta prosperidade, não é lugar de só coisa boa. Mas ainda no deserto, Davi encontrou lugares fortes. E ficou em um monte no deserto de Zif. Presta atenção nesses detalhes. Permaneceu no deserto. A Bíblia diz que Jesus Cristo se retirava em lugares solitários e ali orava. Deserto, lugares fortes, porque no tempo da tua tribulação, você tem que agir como Davi agiu, porque Davi tinha unção de Deus, assim também como você tem unção de Deus sobre a tua vida. Em momentos de angústia e tribulação, não importa quantos hinos de vitória você cantou, não importa sobre o leão, sobre o urso, ou sobre o gigante, ou sobre algumas batalhas vencidas, tem momentos na sua vida, que é melhor você se esconder em Deus, para você não ficar blasfemando, até das coisas que Deus já te deu. E ficou em um monte, significa que ele foi buscar ao Senhor. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Quem está nos lugares altos, quem entende, aleluia, que precisa se humilhar na presença de Deus continuamente, o Senhor, seu Deus, vai te livrar e continuar te livrando das mãos dos seus inimigos.
Deus vai te livrar daqueles problemas. Deus vai te livrar daquelas dívidas. Deus vai te livrar daqueles parentes que não entendem o processo que você está atravessando. Deus de vez em quando vai te livrar até do teu marido. Não é no divórcio, é lá dentro de casa mesmo. Aquelas palavras alfinetadas vai parar de acontecer. Disso que eu estou falando. Deus vai te livrar até da tua mulher. Em momento de raiva que ela vai estar, Deus vai te dar uma estratégia que você vai fazer aquela massagem nela e ela vai acalmar. Oh, louvado seja Deus. Deus vai te livrar das mãos dos seus inimigos. Versículo 15, por favor. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Coloca na NVI agora, porque aquele homem foi lá para fortalecer a confiança que Davi tinha em Deus. Agora veja que ele começou a perder as forças, ele começou a perder aquela convicção, ele começou a perder aquilo que ele tinha com tanta gana, com tanta alegria. E muitas das vezes isso acontece comigo, muitas das vezes isso acontece com você, muitas das vezes isso acontece no meio do povo de Deus. Quantas vezes você talvez pensou assim, no domingo, se levantou pela manhã e falou assim, vou para a igreja hoje, graças a Deus. De repente deu umas 10 da manhã, você falou assim, nossa, eu estou, sei lá, estou desanimado. De repente aconteceu qualquer BO, qualquer probleminha, já deu 2, 3 da tarde, você está coçando a cabeça para ver ainda se você vai ou não vai para o culto. Com quantas pessoas já tiveram esse tipo de dificuldade? Com sinceridade mesmo, irmãos, já tiveram esse tipo de dificuldade? E aí você fica, né? E você não vem, imagina se você não vem. E se o pastor liga, o irmão liga para você, o próximo culto que você vem, a gente pergunta, ô irmão, senti sua falta aqui tal dia, por que você faltou? Você não tem resposta. Já aconteceu isso com você? Você não tem resposta. Ah, pastor, não vim, fiquei em casa, sei lá o quê. E de repente você não sabe o que está acontecendo com você. Você não sabe que de repente é uma batalha espiritual interna, lá dentro do seu íntimo. É alguma coisa que se levantou contra a tua vida, que de repente você nem está percebendo. Alguma coisa se levantou contra a tua vida que você não sabe nem de onde é que veio. Foi do nada aquela palavra, foi do nada aquele escândalo, foi do nada alguma coisa que você viu, foi alguma coisa que de repente tirou a tua atenção e o teu foco em Deus, e nada te alegra, nem as suas conquistas passadas. Mas eu vim aqui para te dizer, aleluia, assim como Deus levantou Jonatas para dizer para ele, oh aleluia, e falou palavras com ele, e o ajudou a encontrar forças em Deus, eu profetizo na tua vida, que é aqui o que eu estou fazendo hoje, te ajudando a encontrar forças em Deus. Você será fortalecido em Deus. Eu estou aqui para te dizer que Deus ainda é na tua vida. Deus ainda é na tua vida. Eu vim para te dizer, como Jonatas falou para Davi, e você aí sentado é um Davi hoje, em nome do Senhor Jesus. Olha para trás, faz que nem Jesus falou para Pedro, quando Satanás estava ali do ladinho de Pedro: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque olha lá para trás, tem promessa, olha lá para trás, teve vitória, olha lá para trás, a profecia diz que eu ainda vou esmagar a tua cabeça. Para trás de mim, olha para trás e veja que Deus é com você. Olha para trás e relembre as coisas que você já viveu em Deus. Olha para trás e lembra da tua intimidade, da tua oração, da tua busca. Olha para trás e veja como você já mergulhou antes. Olha para trás e veja como você já derramou lágrimas na presença de Deus. E o Espírito de Deus está te dizendo: a unção ainda está sobre a tua cabeça. A unção ainda está sobre a tua cabeça. A unção ainda está sobre a tua cabeça. E você vai voltar a cantar o hino da vitória. Você vai voltar a cantar o hino da vitória. Fica de pé e aplauda. Fica de pé e aplauda. Fica de pé e aplauda. Começa a declarar: eu vou cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Mais. Começa, faz um som aumentado aí. Começa a glorificar e diga: eu vou cantar o hino da vitória. Vira para alguém e diga: Deus ainda não se esqueceu das promessas sobre a tua vida. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Coloca Joel 3:10, por favor. Joel 3:10. Essa passagem diz o seguinte: quando você estiver fraco,
Davi estava fraco, Davi se escondeu, orou, Davi falou com Deus. Querido, sabe, eu acho maravilhoso. Davi, no capítulo 23 de 1 Samuel, ele estava com Deus, ele consultava Deus para tudo, ele estava com aquela comunhão com Deus. Passou só um pouquinho de tempo, parece que ele tinha perdido a confiança. Meu Deus, meu Deus. Mas diga o fraco: eu sou forte. Forjai espadas das vossas enxadas e lançai e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Até chegarmos em Joel capítulo 3, versículo 10, você vai se lembrar que Joel capítulo 2 é a promessa do derramamento do Espírito Santo, sim ou não? Está lá. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões e sonhos, e eles profetizarão, e vai ser uma bênção. Os discípulos, esperando o cumprimento dessa promessa, chegou no Senhor Jesus. Jesus já havia ressuscitado, Jesus estava quase subindo já para a glória. E eles perguntam: Senhor, 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 o Senhor vai restaurar neste tempo o reino a Israel? E Jesus fala assim para eles: ó, queridos, sabe, sobre os tempos e as estações, não convém vocês ficar preocupados com isso, não, porque essas coisas Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significa ficar na presença de Deus. Oh, aleluia! Então veja que o Joel está profetizando, o profeta Joel está falando de coisa boa, o profeta Joel está falando agora que Deus vai começar a agir. O profeta Joel entra no capítulo 2, ele entra no capítulo 3 e vai começando a dizer: ó, tem problema aqui, tem problema lá, tem problema com o Egito, tem problema lá na Síria, mas olha só o que eu vou fazer em Judá, olha só o que eu vou fazer em Israel. Eu vou tirar os monturos, o lixo, e eu vou pegar daquilo que ainda é lixo e vou transformar em palácio. Eu vou transformar aquilo que está em ruínas, oh aleluia, em grandes edifícios. Eu edificarei a minha casa, eu edificarei Jerusalém. Mas tem um negócio que eu preciso que vocês entendam: o fraco precisa entender que se você tem enxada, significa que você trabalha, você tem ali as suas funções, sabe, as lanças ou as foices que vocês têm, significa que vocês trabalham, mas vocês se acham pequenos demais, humildes demais, que vocês não vão sair dessa situação, vocês estão fraquinhos demais. Eu preciso que vocês se alinhem com a minha vontade. Se eu estou dizendo que eu vou fazer, se eu estou dizendo que eu vou abrir as portas, se eu estou dizendo que eu vou prosperar, se eu estou dizendo que eu vou realizar o milagre, se eu estou dizendo que eu vou te levantar, você também precisa dizer: eu sou forte. Você que acha que é fraco, precisa dizer no seu coração: eu sou forte. Eu sou forte. Você tem que dizer: eu posso, eu posso, eu posso. Por quê? Porque se Deus te deu a unção, você não vai esmorecer. Se Deus te deu a salvação, Ele está com você. E Ele prometeu: estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Diga ao fraco: eu sou forte. Vamos fazer isso profeticamente? Eu vou dizer: diga ao fraco, e vocês vão repetir: eu sou forte. Diga ao fraco, mais uma vez, mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu escrevi aqui no meu esboço, queridos, como sempre a gente faz um esboço para não se perder na mensagem. Coloca agora Salmo 118, versículo 7. Aleluia. Eu escrevi assim: Davi, homem, unção, força, tribulação, aperfeiçoamento. Tribulação é o quê? Aperfeiçoamento. Davi é homem. A unção que ele carrega é a força demonstrada nele por Deus, e a tribulação representa na vida dele o aperfeiçoamento. Tribulação e aperfeiçoamento. A gente vai ver um texto agora. Mas vamos lá. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Isso me marcou muito, irmãos. E isso tem que marcar a sua vida também.
Porque quando algumas pessoas chegam na gente e falam, ai pastor, não sei, eu desanimei. Quando algumas pessoas chegam na gente e falam, olha, eu não sei o que aconteceu. É nesse momento que, se você prestar atenção, tem alguém te dando uma palavra de fé. Tem alguém te dando uma palavra de vitória. Quando você pensa que você estava realmente sozinho, Deus coloca alguém do seu ladinho, aleluia, para te falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para te ajudar a prosseguir em algum caminho. Louvado seja Deus. Quantos aqui já viveram uma situação parecida? O Senhor está com você, mas o Senhor também está com você entre aqueles que te ajudam. Seja humilde para reconhecer algumas pessoas especiais que Deus colocou na tua vida. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Saiba reconhecer que nem todo mundo é invejoso. Saiba reconhecer que nem todo mundo quer o teu mal. Saiba reconhecer que nem todo mundo veio ali para te prejudicar. Sempre tem alguém, queridos e queridas, sempre tem alguém que Deus coloca do teu lado para te fortalecer, para te ajudar. Consegue olhar para o teu marido aí, você que é casado? Falar, obrigado, amor. Você chegou na minha vida. Deu uns probleminha aí, mas deu tudo certo, aleluia. Eu não conseguia reconhecer no começo que era Deus. Consegue olhar para tua esposa e dizer a mesma coisa? Estou falando para casar. Agora, pastor, misericórdia, pastor, você está falando para casar, eu não sou casado ainda, né? Estou esperando no Senhor. Você tem algum amigo, alguma amiga, ou pelo menos alguém do altar que está dizendo para você, o Senhor está com você entre aqueles que te ajudam. Quando você parar para meditar nisso, você vai começar a lembrar. Tem um verso muito bonito chamado Pegadas na Areia. Ficou muito famoso. É como se fosse um poema. Vocês já leram isso? Pegadas na Areia? Quem sabe do que eu estou falando? Pegadas na Areia. Grava aí na sua memória, depois você pesquisa no Google, dá um Google, vê lá Pegadas na Areia. E há um momento em que sempre tem 4 pegadas, né? 2 pés de uma pessoa, 2 pés de outra pessoa. E aí, no momento lá, aparece só 2 pegadas. A pegada de uma pessoa só. Aí aquele homem fala assim, Senhor, no momento mais difícil da minha vida, eu caminhei sozinho, o Senhor me abandonou. O Senhor falou assim, não, eu estava te carregando no colo. Eu estava te carregando no colo. Não parecia porque estava chorando. Não parecia porque estava amargurando uma situação. Não parecia porque você estava ali no oculto, no teu deserto. Mas Deus estava te carregando no colo nos seus momentos de impossibilidade. Aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Meu Deus. Quantos estão felizes com uma mensagem como essa? Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está fortalecendo as nossas vidas hoje aqui? Irmão Leandro, tem um louvor antigo. Ele fala assim, um presente precioso eu ganhei. Você conhece ele? Agiliza esse louvor aí, ele está em Mi maior. Amém? A gente vai louvar para finalizar o culto de hoje, né? A minha família é debaixo da graça, está debaixo da graça. Para a gente encerrar, queridos, permanecer e perseverar. Saiba de uma coisa, você não está sozinho. Mas no momento em que você se sentir desanimado e fraco, você precisa dizer, eu sou. Rapaz, eu me lembro de um texto aqui, coisa mais linda esse texto. Jó 22, 28, por favor. Coloca na tela Jó 22, 28. Eu quero finalizar com Romanos 5, mas vamos ler Jó 22, 28, porque ele veio agora na minha memória, e eu creio que esse versículo vai servir para alguém. Se você tem caneta, anota esse versículo, porque esse versículo, ele é um absurdo. Jó 22, 28. Põe na tela. Ô glória. Travou aí? Jó 22, 28. Esse texto diz assim, quando te abaterem. Lá, vamos lá. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus.
Se é para você ser firme, é porque vai ter problema, vai ter dificuldade. Então seja firme em nome do Senhor Jesus. Continua. E livrará, aliás, quando te abaterem, então tu dirás, o quê? O que Deus vai fazer? Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, quer dizer, você não sabe nem de onde veio. Lembra que a gente falou disso agora há pouco? O que você tem que dizer? Eu sou forte. Aqui, se a gente pegar a mesma palavra, haja. Quantos podem declarar isso em nome do Senhor Jesus? Você vai dizer, eu sou forte. E você vai dizer, haja exaltação. Haja exaltação. Lembra que, eu lembro que eu parei aqui, eu fui no YouTube do irmão Anísio para assistir aquela mensagem que a gente falou do rei Saul. Eu lembro de ter dito isso aqui: se você pensa como Deus, você vai também agir como Deus. Se você ouve as palavras do Senhor, então você vê como o Senhor está vendo, você vai vendo como o Senhor está fazendo. Você, como filho de Deus, com a unção de Deus, você passa a acreditar como Deus acredita. Isso é a fé de Deus, isso é o dom da fé. Então olha uma coisa, queridos, o fraco tem que dizer, eu sou forte, eu posso, eu consigo, não pelas minhas próprias forças, porque ele é humilde. Deus salvará a humilde, ele conta com Deus, ele acredita a sua vida em Deus, ele acredita as suas vitórias em Deus. E nesse momento de tribulação, nesse momento em que te abaterem, você também tem que dizer, olha lá, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. É necessário concordar com Deus aonde Deus está concordando. Quantos acreditam nessa palavra? Oh, aleluia. Quantos podem dar mais um glória a Deus abençoado? Oh, glória. Aleluia. Então veja, Romanos capítulo 5, para nós encerrarmos. Quando te abaterem, tu dirás, haja exaltação. A tribulação que você passa hoje é para fortalecer a sua fé. Você já reparou que muitas das vezes, como é que o irmão lhe chama mesmo? Teu maridão? Para mim não chamar ele de preto, Adailton. É porque a irmã no carro, a gente estava indo lá para o Aporé, e a irmã chama Cecília. Então eu chamo ela de irmã Cecília, irmão Adailton de irmão Adailton. Só que ela falou assim, não é preto? Eu falei, que legal. Aí de repente ele falou assim, não, Belinha, que não sei lá o que, não sei lá o que. Aí eu falei assim, mas você tem Isabela no nome, Belinha? Não, pastor, é apelido. Oh, glória, amém? Esse irmão, ele falou assim, sabe por que eu gosto do ministério Jesus Cristo é o caminho? Porque tem palavra de confronto. Aí ele me contou um pouco da vida, um pouco da história, um pouco da religião, da religiosidade. E quando ele entrou aqui, o Senhor foi alcançando ele com as palavras de confronto. Tem ou não tem palavras sérias aqui neste altar, irmãos? Tem, né? Louvado seja Deus. O Adriano falou a mesma coisa para mim. A gente andou junto de carro, foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Ele falou algo parecido comigo também. As palavras ministradas no altar, queridos, palavras de confronto. Agora, olha só que gostoso isso aqui. O Senhor muitas das vezes deixa as 99 no aprisco. O que é deixar as 99 no aprisco? É serem cuidadas, serem protegidas, serem fortalecidas. Hoje é como se fosse um aprisco de cura aqui nessa noite. Pode ser que você não recebeu nenhuma palavra de confronto hoje, mas que tem palavra de confronto nesse altar, tem. Amém? Glória a Deus. E eu fico maravilhado com o Senhor quando o Senhor faz essas coisas conosco. Olha só o que Deus está fazendo. Está nos lembrando que o Senhor está conosco e o Senhor também está conosco entre aqueles que nos ajudam. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, eu tenho paz com Deus. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha o versículo 3 de novo, olha o versículo 3 de novo. E não somente isto, mas nós também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Então, queridos, tribulação, eu anotei aqui, tribulação é para o nosso aperfeiçoamento. A tribulação não veio para te matar, a tribulação não veio para te desanimar, a tribulação ela não serve para essas coisas, mas a tribulação serve para que você se aproxime mais de Deus nos momentos das suas dificuldades. Porque você pode ter vencido o leão, você pode ter vencido o urso, você pode ter vencido gigantes e vencido batalhas, mas de repente parece que a vida perdeu o sentido. É um engano do diabo, é um engano do Satanás, ou até mesmo um engano de si próprio, você achar que a tua vida não tem sentido. E isso é tribulação. E no meio disso tudo Deus está dizendo: tem um lugar, uma área na tua vida que eu preciso que você aperfeiçoe. Tem um lugar, uma área na tua vida que eu preciso que você aperfeiçoe. Ei, acorde! É tempo de aperfeiçoamento no meio da tribulação que você atravessa. Sabendo, você precisa saber, sabendo que a tribulação produz. A tribulação é uma linha de produção. Já trabalhou numa fábrica, numa linha de produção? Você já viu algumas coisas nesse sentido de linha de produção? É problema, é enrosco, é isso e aquilo. Mas se você usar as coisas certas, ferramentas certas, a agilidade certa, é uma linha de produção. Deus está dizendo: vai produzir na sua vida paciência. E paciência é sinônimo de perseverança. Paciência e perseverança são iguais, são gêmeos, são sinônimos. Então Deus está dizendo: seja perseverante. O que mais que tem aí? E a paciência vai produzir em você experiência. Experiência, em outras traduções, diz caráter aprovado. Então, imagina você, crente frouxo, crente morno, crente menino, crente criança, crente fraco. Crente, você é crente? Eu vou na igreja. Você é crente? Ai, você fica fazendo gracinha. Você é crente? Irmão, estou indo lá, né? Para a glória de Deus. E Deus está dizendo: você quer ver a tribulação chegar? Para você largar a mão de ser sem graça? Para você me dar glória a Deus direito? Imagina a cabeça de Deus. Imagina Deus falando assim: eu vou permitir uma provinha lá, para você dar glória a Deus direito. Você é crente? Graças a Deus, salve em Jesus Cristo. Você é cristão? Pela misericórdia de Deus, aleluia, estou de pé por causa da graça dele. E aí, está indo lá na igreja lá? Estou indo lá na igreja. Então você dá dinheiro para pastor? Dou, aleluia, glória a Deus, dinheiro é meu, não é teu? Claro que você não dá dinheiro para pastor, você oferta no altar, mas a questão é, sabe, 880, quem está entendendo isso aqui? Irmãos, eu sei que tem pastor ladrão, eu sei, para de graça, para de concordar com o mundo, viva a tua fé, porque ninguém vai te salvar, além de Jesus Cristo, teu Senhor e teu Salvador. Escuta só isso aqui: você é crente, mas fuma, você é crente, mas ainda bebe, você é crente, mas ainda tem lá seus tropeços, e Deus está falando assim: é melhor você mudar agora pelo amor, porque na hora que vir a dor, você vai mudar. Você dá glória a Deus direito. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Porque o Senhor ainda continua lavando e remindo a sua igreja. O Senhor continua santificando a sua igreja. Porque a igreja arrebatada, uma igreja lavada e remida, sem mancha, sem mácula, sem ruga, é uma igreja aperfeiçoada pela presença de Deus. E Deus usa o fogo da tribulação, sim. Deus usa o fogo da tribulação para que eu possa, louvado seja Deus, ter um caráter aprovado. Obrigado, já trocou a tradição. A perseverança traz, aleluia, a experiência. A experiência é a mesma coisa de um caráter aprovado. E caráter aprovado te leva para a esperança. E a esperança não traz confusão. Que significa? Quando você tiver o caráter mais aprovado em Deus, a tua esperança significa uma fé mais viva, uma fé que não falha mais, uma fé que deixou de gracinha. É uma fé perseverante. Como é que é a conclusão do texto? Próximo versículo: e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.
Diga comigo, levante a mão lá em cima assim e fala assim: Deus, obrigado por esse culto. Diga obrigado pela tua palavra. Quem vai sair daqui a pouco revestido de força? Amém? Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou olhando para a igreja, eu tenho um recado para dar para um menino, um jovenzinho. Um jovenzinho, ele tem um cabelo um pouco grande assim, cabelinho batido, moreninho. Cabelinho grande, batido, moreninho. Eu já vi ele aqui no culto. Da última vez eu precisava entregar um recado de Deus para ele. E aí deu a hora lá, eu falei, depois do culto eu pego ele. Aí depois do culto ele foi embora. É só para um menino. Não está aqui esse menino. Mas já já eu pego ele na rua por aí, viu, irmãos? Deus vai me dar graça de encontrar com ele. Aleluia. Deus quer fortalecer a vida desse irmão. Louvado seja Deus. Quem vai sair daqui fortalecido hoje? Aleluia. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, que bênção. Faz um yes aí. Fala, que bênção, irmão. Que bênção que você está aqui, que bênção. Isso. Louvado seja Deus. Permanecer e perseverar. Permanecer e perseverar. Cante ao Senhor se vocês sabem. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar.
assim abençoar. A Bíblia fala assim, não amaldiçoeis, mas abençoai. Abençoai para aqueles que nos perseguem. Começa a abençoar a sua vida, fala em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu sou forte. Em nome de Jesus eu declaro haja exaltação. Começa a dizer, em nome de Jesus eu sou liberto. Eu sou salvo. Eu sou lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Começa a se abençoar, diga, os anjos do Senhor estão ao meu redor, porque eu tendo a presença do Senhor. Os anjos do Senhor se acampam ao meu redor. Aonde eu vou, o Senhor vai comigo. Aonde eu estiver, a presença do Senhor estará comigo. Em nome de Jesus, eu não vou ter medo que me possa fazer o homem, mas eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Começa a se abençoar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solte a mão agora e abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Por favor, queridos, solte a mão e